Outros, e hoje eu estou então com essa missão de falar sobre servir a cidade, ok? Se alguém te fizer essa pergunta assim, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como que você avaliaria isso? Ok? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu diria que muitos de nós, a maioria de nós diria que avaliaria o nosso relacionamento com Deus a partir do nosso tempo de oração. Não é verdade? Faz sentido? Quanto tempo eu estou orando? Deixa eu ver. Ok. Será que eu estou lendo a Bíblia? Será que eu estou, de alguma forma, gastando tempo com Deus? Será que eu estou refreando a minha ira, a minha murmuração? Faz sentido? Não é verdade? Como está seu relacionamento com Deus? E a gente avalia de forma vertical. Deixa eu ver eu e Deus. Mas eu percebo que a Bíblia nos chama a avaliar o nosso relacionamento com Deus, não apenas de forma vertical, mas também horizontal. A maneira como nós nos relacionamos fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando você busca Deus, qual é a oração que você faz? Você fala, Senhor, quero mais de Ti, ou Senhor, quero mais para mim, ok? Se você buscar Deus de todo o coração, se você falar, Senhor, eu quero mais de Ti, o que será que você vai receber de Deus? Nós somos chamados a buscar a Deus, nós estamos aqui para buscar a Deus. Mas se Ele der mais dele, o que será que Ele vai nos dar? É mais uma pergunta, como podemos ter certeza de que recebemos mais de Deus? Como que a gente avalia isso? Nossa, hoje eu fui cheio de Deus, hoje eu estou cheio de Deus. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, dizem assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. E olha o versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos. Jesus morreu por nós, para que nós que recebemos uma nova vida, não vivamos mais para nós mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles, por nós. Percebem? Se a gente buscar mais de Deus, e se a gente então falar, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero viver de acordo com essa salvação que recebemos em Cristo Jesus. Se nós orarmos e falarmos, Senhor, nos dá mais de Ti, sabe o que isso significa? Que a gente vai viver menos para nós mesmos e mais para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Faz sentido? Não é verdade? Agora, vamos ver como que o texto continua de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18, diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, ok? Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo nessa era, nessa terra, nesse mundo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, nós fomos salvos por Jesus, para deixar de viver para nós mesmos, para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E a partir de agora nós somos embaixadores desse rei. Nós vivemos aqui nessa terra, somos cidadãos do reino de Deus. E como embaixadores deste reino aqui nessa terra, nós temos uma missão de reconciliar o mundo com Deus através da pregação de uma mensagem, falando reconciliem-se com Deus. Nós somos esses embaixadores. Nós precisamos reconciliar o mundo com Deus, de acordo com esse texto. Através da pregação da palavra, através do testemunho de vida e dentro do tema proposto, servindo a cidade. Ou seja, se nós buscarmos muito a Deus, se eu e você, juntos, fizermos um propósito, vamos buscar muito a Deus, e quando Deus se revelar a nós, sabe o que vai acontecer?
a gente vai começar a amar o que Deus ama. A gente vai começar a fazer o que Deus faz. A gente vai começar a desejar o que Deus deseja. O que queima no coração de Deus vai começar a queimar no meu e no seu coração. Faz sentido isso? Está entendendo? Se nós buscarmos muito a Deus, a gente vai começar a fazer o que Ele faz. Ou seja, o nosso processo de santificação é evidenciado pelos nossos relacionamentos. E se não estamos levando pessoas a um relacionamento com Cristo, se não somos embaixadores, se não somos pessoas, instrumentos de Deus, que estão reconciliando o mundo com Deus, tem alguma coisa errada com o nosso processo de santificação. Tem alguma coisa errada com a nossa busca. Porque Deus está inteiramente comprometido em reconciliar as pessoas em Cristo Jesus por meio da loucura da pregação. Você quer ver só um exemplo? Abraão. Lá em Gênesis 12, bem no início, Deus chamou um homem. E a partir daquele homem, ele fez uma nação. E Deus falou: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o que ele disse? A partir de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Igreja, sabe o que isso significa? Que Deus levantou a Igreja Batista Alicerce aqui na cidade de Brasília. Para quê? Para abençoar essa igreja. Para que essa igreja fosse muito próspera e vivesse tudo em paz e super bem. Deus colocou essa igreja aqui na cidade de Brasília para que todos os povos da terra sejam abençoados por meio dessa igreja. É por isso que essa igreja está aqui. Essa igreja está aqui mais do que para ser abençoada, para abençoar. Essa igreja não está aqui para ser servida, essa igreja está aqui para servir a cidade. Amém? É para isso que essa igreja foi plantada, essa igreja nasceu no coração de Deus. Essa igreja está aqui para servir essa cidade. E aí eu volto à pergunta: se perguntarmos ao Senhor, Deus, Pai amado, o que está no seu coração? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor levantou Abraão para abençoar todos os povos da terra. O Senhor levantou essa igreja para abençoar essa cidade. Como que eu vou abençoar essa cidade? Se faça a pergunta: Senhor, o que está no seu coração? Você já fez essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração? De verdade. Fala: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer através dessa igreja? Quais são as necessidades dessa cidade? Será que a gente está pronto para fazer essa oração? Eu creio que se nós fizermos essa oração, Deus vai responder. Eu quero que essa igreja, Deus quer que a gente sirva a cidade de Brasília. Eu creio nisso. Eu creio nisso como uma resposta. Existem várias maneiras de servir a cidade. Nessa semana, em 2 grupos de WhatsApp diferentes, eu recebi a mensagem que o banco de sangue dos hospitais estão com necessidade muito alta. E nós precisamos de doadores. Será que as igrejas de Brasília não conseguem resolver esse problema? Meu Deus! Eu vejo aquilo e eu fico imaginando, por quê? Por que as igrejas não se mobilizam? Falam: a gente resolve isso. Um final de semana, a gente dá as mãos e resolve esse problema. Na verdade, eu estou falando alguma coisa, não é impossível. Na verdade, é muito possível. Existem várias maneiras, existem várias necessidades que estão se tornando evidentes. Existem várias formas da gente abençoar a cidade. Existem várias pessoas passando fome, existem várias pessoas passando frio. Eu sei, é verdade, a gente não vai resolver todos os problemas, mas será que nós estamos dispostos a perguntar ao Senhor: Senhor, o que está no seu coração? O que o Senhor quer? Essa é a pergunta que eu gostaria que a gente fizesse de todo o coração. E eu confesso que o texto de Isaías 58 me constrange. Olha só. Este é o tipo de jejum que desejo. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. E deem roupas aos que precisam. Vamos buscar a Deus em oração. Vamos fazer uma campanha de jejum.
vamos buscar ao Senhor para descobrir o que está no coração dele. E aí a gente ouve o Senhor falando: ok, sabe qual é o meu desejo? Sabe qual é o jejum que eu quero? Repartam seu alimento com os famintos, abriguem os desabrigados, deem uma casa, deem uma família para quem não tem uma família, e deem roupas aos que precisam. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Hoje eu vou falar sobre o cuidado com desabrigados. Hoje eu vou falar sobre adoção. Sabe por quê? Porque eu acredito que a adoção dos órfãos e o cuidado com os desabrigados estão no coração de Deus. De verdade. Igreja, eu acredito nisso de todo o meu coração. Você já viu a quantidade de vezes em que a Bíblia fala sobre cuidar de órfãos e viúvas? Sabe por quê? Porque isso está no coração de Deus. Deus nos colocou em sua família. E é sobre isso que eu quero falar de maneira bem específica nessa mensagem. A doutrina da justificação pela fé foi muito importante na minha vida. Quando eu fui para o seminário e eu entendi de verdade, com muita clareza, que eu não era salvo por obras, isso foi libertador. Eu tirei um peso das minhas costas. Falei: uau, eu sou salvo pela fé e somente pela fé. Eu não contribuo em nada com a minha salvação. Como isso foi importante. E a gente vai falar sobre a doutrina da justificação. Mas eu quero dizer uma coisa também. Nenhuma doutrina foi mais importante para o meu relacionamento com Deus do que a doutrina da adoção. Eu quero então falar uma coisa para vocês. Descobrir que Deus perdoou os nossos pecados é uma notícia maravilhosa? É uma notícia boa? Sim, sim. Mas isso é o suficiente? Será? Para isso eu quero que a gente imagine a seguinte história. Imagina uma mãe de um jovem de 18 anos. Ok? Estão comigo? Estão imaginando? Imaginem comigo. Gente, vocês perceberam que eu sou carente? Eu fico perguntando, eu preciso da interação, eu preciso dos olhares, eu preciso perceber que você está prestando atenção. Senão eu fico, meu Deus, eu fico maluco. Tá bom? Então imaginem comigo, ok? Imaginem comigo uma mãe de um jovem de 18 anos. E esse jovem, ele é atropelado. É uma situação hipotética. Esse jovem, ele é atropelado. E ele morre. E então foi descoberto que a pessoa que atropelou o filho dessa mulher também tem 18 anos. E estava embriagado quando estava dirigindo. E esse jovem, então, ele é preso. E aquela mãe, tomada pelo perdão de Deus em sua vida, sabendo que foi perdoada por Deus, sabendo que da mesma forma que Deus a perdoou, ela precisa perdoar aquelas pessoas que a machucaram. E mesmo vivendo um luto inexplicável, aquela mulher, pelo poder do Espírito Santo, de maneira poderosa, vai lá na prisão, visita aquele jovem que atropelou seu filho e fala: eu perdoo você. Isso é grande, certo? Isso é incrível, certo? Mas eu vou dizer uma coisa. Deus fez mais do que isso por nós. De verdade. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. O que isso significa? O que Paulo estava querendo dizer aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20? A lei, ela é muito boa, mas a lei não nos salva. Por quê? Porque a lei possui um padrão elevado demais. Não existe ninguém, não existe nenhum ser humano que é capaz de cumprir essa lei de maneira perfeita, porque a lei representa a moral, a bondade, a perfeição do nosso Deus. E é por isso que não existe ninguém que é capaz de cumprir
a lei de maneira perfeita. E Paulo relata isso então: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, pois ela simplesmente mostra que somos pecadores, nós somos incapazes. Logo, não existe ninguém aqui que é capaz de ser salvo por Deus. Não existe ninguém aqui que é capaz de compensar as coisas ruins. Deu para entender? Todo mundo faz coisas ruins, todo mundo comete erros. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer coisas muito boas, coisas muito justas, para que Deus então olhe para as coisas justas que eu faço e fale: muito bom, agora você merece a salvação. Não, ninguém merece a salvação, porque as nossas atitudes boas não compensam as ruins, porque diante da moralidade de Deus, todos são pecadores. E por mais que a gente faça coisas justas, lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6 diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado, todos. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. As nossas melhores obras de justiça são incapazes de nos salvar, porque o padrão de Deus é extremamente elevado, como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, que é extremamente elevado. E Deus falou: todos aqueles que pecarem vão morrer. Deus disse isso. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Logo, todos merecem morrer. E é por isso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E talvez algumas pessoas falem assim: mas Deus não é amor? Precisamos entender uma coisa: Deus não pode simplesmente perdoar o nosso pecado. Deixa eu tentar me fazer claro. Senão Ele não vai ser justo. Se eu emprestar meu celular para você, você fala: Alex, acabou a bateria do meu celular, posso fazer uma ligação? Eu, claro. E você pega o meu celular, e você está fazendo a ligação, você tropeça, deixa o meu celular cair, e ele fica aos cacos no chão. Então você vem até mim, com aquele celular, com os pedaços do celular na mão, e você constrangido fala: me perdoa, eu quebrei o seu celular inteirinho. Alex, você me perdoa? Eu vou olhar para você e falar: sim, eu te perdoo. Mas, né? Está perdoado, mas alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que assumir o prejuízo. Ou você, ou eu. Alguém vai ter que assumir esse prejuízo. Quem que vai assumir esse prejuízo? E gente, é aqui que a gente entende por que Jesus teve que morrer. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas vejam o versículo 24: mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Gente, sabe por que Jesus morreu? Porque nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados. Então Deus nos amou tanto que Ele entregou o Filho dele. O Filho de Deus se encarnou em forma humana. E como ser humano viveu de maneira perfeita. Ele foi o único ser humano que viveu de acordo com o padrão da lei, viveu a lei de maneira perfeita, o único que não merecia morrer, e mesmo assim se entregou como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, o justo no lugar dos injustos. Ele se entregou no nosso lugar, e todo aquele que depositar a sua fé em Jesus será perdoado, será declarado justo pela fé. Não é pelo que fazemos, é pela fé em Cristo Jesus. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, igreja. Isso não é uma notícia muito boa? É uma notícia maravilhosa. Mas será que é suficiente? Porque para Deus isso não é suficiente. E talvez você esteja olhando para mim e falando: o que você está querendo dizer, né? Como assim não é suficiente? Não é suficiente para ser salvo? Não, não é isso que eu estou falando. O sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para a nossa salvação.
Mas será que é suficiente para termos um relacionamento íntimo com Deus? Porque, às vezes, algumas pessoas talvez enxerguem a Deus como o Deus que perdoou os nossos pecados, e não como um pai que se relaciona com um filho. Vocês se lembram da ilustração da mãe que teve o filho atropelado, que eu trouxe aqui? O filho dela foi atropelado, certo? Aí ela chega lá na prisão e perdoou aquele jovem que assassinou o seu filho. Estão comigo? Ok? Agora imagina o seguinte, ela vai na prisão e depois de perdoar aquele jovem, ela vai no dia seguinte e fala: eu estava fazendo uma comida para mim, eu vim aqui porque eu fiz uma comida para você também. Opa! Aí ela pergunta: você está precisando de alguma coisa? Ele: eu estou precisando de roupa. Aí na semana seguinte ela volta lá e ela fala: olha, tem roupa aqui para você. As roupas que eram do meu filho eu trouxe aqui, pode ficar. Aí você fala: eita! E aí toda semana ela começa a visitar aquele jovem. Estão conseguindo imaginar essa cena muito maluca? E ela começa a visitar, e depois de um ano, aquele jovem ele é solto. E ela vai lá e pergunta: você tem onde morar? Você quer morar comigo? Porque tem um quarto lá para você. A partir de agora, se você quiser, você pode morar na minha casa. Você tem uma casa. Você tem uma mesa. Quer vir para minha casa? É dessa forma que precisamos entender o Evangelho. Quando a gente entende o Evangelho, a gente percebe que em Cristo Jesus nós não fomos apenas perdoados. Quando a gente entende o Evangelho, a gente descobre que nós fomos adotados em Cristo Jesus. Percebem como isso é grande? Se nós enxergarmos a Deus apenas como um juiz justo, que pagou pela condenação dos nossos pecados e nos perdoou, isso não vai gerar no nosso coração afeição por Deus. Mas o Evangelho vai além. Em Cristo Jesus, Ele nos colocou em sua família. Em Cristo Jesus Ele nos deu colo, em Cristo Jesus Ele nos deu cama, em Cristo Jesus Ele nos deu novas sandálias, em Cristo Jesus recebemos novas vestes, em Cristo Jesus Ele colocou um anel no nosso dedo e agora Ele falou: você é o meu filho. E é dessa forma incrível que devemos entender o Evangelho. Em Cristo não somos apenas declarados justos, somos também adotados como filhos de Deus. Como diz em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos... Vamos lá, juntos. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós fomos adotados, conforme o bom propósito da sua vontade. J.I. Packer, ele diz assim: a adoção é o mais alto privilégio que o Evangelho oferece. Maior ainda que a justificação. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão, e nos estabelece como filhos e herdeiros. Nós fomos chamados a um relacionamento com o Deus que é Pai. Uau! O Deus Trino, que ama o Filho por toda a eternidade, nos convidou a desfrutar desse amor. E hoje eu e você, por meio de Cristo Jesus, fomos adotados.
Agora fazemos parte dessa família, desse Deus, que é amor, que ama o Filho por toda a eternidade. E fomos chamados a uma intimidade, a um relacionamento com esse Deus. Criador, poderoso e Pai. E Pai. Eu acho isso incrível. Eu acho incrível pensar que Deus não apenas me tolera, Deus me ama. Sabe por quê? Porque eu sou muito falho, eu erro muito. E às vezes eu tenho várias vezes essa sensação de que Deus está decepcionado comigo. E parece, às vezes eu tenho esse sentimento que lá vou eu de novo, pedir perdão e falar: Senhor, o Senhor sabe tudo que eu fiz de errado, estou aqui novamente. E às vezes eu fico com esse sentimento: Deus me ama, mas é um amor que tolera. Não, não é um amor que tolera. Deus não apenas me tolera, Deus me ama como um filho. Veja só, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 1. Se alguém te perguntasse assim: prova que Deus me ama, o que você diria para essa pessoa? Sabe o que eu falaria? Eu falaria para ela Romanos 5,8. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, você quer provar para alguém que Deus a ama? Fala da cruz, certo? Não é verdade? Isso está na Bíblia, isso é verdade. Mas sabe como o apóstolo João provaria que Deus ama? Ele diria assim: me prova, João, que Deus me ama. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Não é uma narrativa, não é algo apenas que devemos entender intelectualmente. De fato somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, temos livre acesso ao Pai. Se temos livre acesso ao Pai, podemos falar com Ele como um filho fala com um pai. Podemos nos relacionar com Ele de forma íntima. Nós de fato somos filhos de Deus. E a gente precisa desfrutar desse relacionamento com Deus dessa forma. Agora, a gente não é filho porque a gente merece, nós nos tornamos filhos. João também falou no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho, assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, por meio da fé em Cristo Jesus, eu me tornei filho. Por isso que a mensagem do Evangelho é tão poderosa, por isso que a mensagem do Evangelho é tão grande. Porque quando a gente anuncia o Evangelho para as pessoas, a gente não deve apenas falar: olha, seus pecados foram perdoados. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente tem que falar: Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Jesus pagou o preço para que agora a gente tivesse um relacionamento com Deus, como um pai desfruta de um relacionamento com o filho, e o filho com o pai. Esse é o âmago do Evangelho, esse é o cerne do Evangelho. E é por isso que Efésios 1,5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus. Agora pensa numa coisa: não existe pecado que a gente possa cometer que vai mudar o amor de Deus por mim e por você. Eu vou repetir: não existe pecado que a gente possa cometer que vai mudar o amor de Deus por mim e por você. E talvez algumas pessoas pensem: será? E é muito importante a gente entender isso. E eu vou ilustrar com o meu relacionamento com as minhas filhas. As minhas filhas, elas são maravilhosas. E como elas, é a primeira vez que eu estou pregando, elas estão no culto, agora eu tenho que falar, então, ter mais cuidado ainda, né? Porque eu vou sempre falar, quando elas ficarem adolescentes, eu vou ter que ter muito cuidado com as minhas ilustrações, né? Mas as minhas filhas,
às vezes elas me entristecem. Sabe por quê? Porque elas fazem coisas erradas. Minhas filhas já fizeram coisas que me entristeceram profundamente, que me deixaram extremamente chateado, de verdade. Pergunta: o meu amor por elas mudou? Sim ou não? Não, claro que não. Claro que não. Meu amor por elas nunca mudou. Nunca mudou nem um pouquinho assim, ó. Eu sempre vou amá-las. E algumas vezes eu já disciplinei minha filha de maneira muito firme. E nessas vezes eu já perguntei: tem algo que você possa fazer que vai mudar o meu amor por você? E é muito bom quando ela fala: não, papai, eu sei que não. Porque não existe nada que vai mudar o meu amor pelas minhas filhas. A gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode entristecer a Deus, mas saiba de uma coisa: Deus vai continuar nos amando. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, mas é porque somos filhos. Deus nos ama porque somos filhos. O amor de Deus nunca vai diminuir. O amor de Deus nunca vai mudar. Aliás, quando as minhas filhas erram, eu tento várias vezes trazê-las para perto e falar: vem cá, me dá um abraço. Você quer ajuda? Eu posso te ajudar nesse processo. Eu posso te dar um abraço. Eu posso tentar te ajudar a resolver. E às vezes elas falam: não quero, não quero. Estão tão bravas, tão envergonhadas, que elas recusam a minha ajuda. Mas sabe o que é engraçado? Que é igualzinho o que eu faço com Deus. Ah, eu pequei. Deus está assim: eu estou aqui, vem para os meus braços. Aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar certo para você chorar, para você confessar, para você dizer que precisa de mim. Eu estou aqui com os braços abertos, eu sou seu pai, você é meu filho. E a gente está: não, Senhor. De novo não. Percebem? Deus nos ama como um pai ama um filho. Mas vivemos numa era de amores líquidos. Existem pessoas no altar dizendo para suas esposas: eu vou te amar para sempre. E depois de alguns anos abandonam a esposa. Existem pais falando para os seus filhos: vocês são os amores da minha vida. E depois de alguns anos saem de casa. E é muito duro viver nesse mundo caído, onde existem promessas que não são cumpridas. E talvez você não tenha tido ou sido uma boa referência. Talvez você não tenha recebido um amor de pai, um amor sólido, um amor firme. Talvez você não tenha experimentado isso. Talvez você tenha vivido dentro de casas, de lares disfuncionais. E talvez você tenha sofrido muito mesmo pela falta de amor. E por causa disso, quando você ouve Deus é um pai de amor, você pensa, você associa, pensa um pouquinho, para e fala: ok, mas pai não é uma coisa que me traz boas lembranças. Mas eu quero dizer uma coisa: você é amado por Deus. Olha o que Salmo 27:10 diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus, Ele quer se mostrar como um pai de amor perfeito. Deus, Ele quer te revelar um amor paterno que talvez você nunca tenha recebido em toda a sua vida. Porque eu falho com as minhas filhas, e eu já falei para elas: eu amo vocês, mas o meu amor, ele é imperfeito. Mas se lembrem, Deus é o Pai perfeito, se apeguem ao amor dEle. É o amor dEle que vocês devem desejar, é ao amor dEle que vocês devem se apegar. Porque eu vou errar, nós vamos errar.
Mas ainda que o nosso pai ou nossa mãe nos abandone, Deus jamais nos abandonará. Ele vai nos acolher. E se você tem feridas em relação a esse assunto, eu quero te dizer que Deus te ama da mesma forma como Ele ama Cristo Jesus. Porque a nossa união com Cristo nos permite dizer, sabe o quê? Que somos amados pelo Pai eterno, da mesma forma que o Filho unigênito é amado pelo Pai. Vocês se lembram no batismo de Jesus? Quando naquele batismo o Espírito Santo desceu e eles ouviram uma voz nos céus que dizia: este é meu Filho amado, e nele eu me comprazo, nele eu tenho o meu prazer, nele eu tenho o meu deleite. É dessa forma que eu e você somos amados por Deus. Isso não é loucura? Isso não é loucura? Eu posso falar a verdade? Sendo bem sincero, eu estou pregando isso, mas às vezes eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Falo, não é possível. Deus se deleita em mim, da mesma forma como Ele se deleita em Cristo, porque Cristo é perfeito. Cristo é o Filho perfeito. É fácil se deleitar nesse Filho, mas se deleitar em mim, eu sou tão imperfeito, eu tenho tantas falhas, mas Ele se deleita em mim, não é porque eu sou perfeito, mas porque eu sou filho, mas porque eu fui adotado. Deus se deleita em nós, não é porque a gente acerta sempre. Deus se deleita em mim e em você, porque por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós fazemos parte da família dEle. Nós somos filhos de Deus. E o Pai eterno está aqui, anunciando mais uma vez: ei, eu estou aqui, eu sou teu filho. 1 João capítulo 3, de 1 a 2 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo voltar. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós já somos filhos, mas um dia não teremos mais o pecado atrapalhando essa relação. Isso é uma promessa. Nós vamos desfrutar da totalidade desse amor eterno, desse amor paterno. E é por isso que eu acredito em uma coisa surreal. Eu acredito que quando Jesus voltar, quando nós nos encontrarmos com Deus, Ele vai estar mais ansioso em nos ver. Ele vai ficar mais feliz em nos ver do que nós em vê-lo. Eu acredito nisso. Uma vez, eu fui dormir, eu fiz devocional com a minha filha. E quando acabou a devocional, a gente orou. E aí ela virou para mim e falou assim: papai, me abraça. Gente, eu abracei a minha filha e ela pegou no sono, enquanto a gente estava abraçadinho. Para mim, aquele momento foi mágico. Eu vi estrelas dentro do quarto. Se você perguntar para ela: você gostou? Ela vai falar: não, ok. Sabe por quê? Porque eu sou pai. Eu me deleito nas minhas filhas de um jeito. Gente, um dia nós o veremos como Ele é. E é por isso que eu abomino essa ideia de que quando a gente chegar diante de Deus, vai ter um telão, e Deus vai mostrar os nossos... Não vai... Meu Deus, isso nem está na Bíblia. De onde tiraram essa ideia maluca? Quando Jesus voltar, vai acontecer exatamente o que está descrito com o filho pródigo. Eu anseio pela volta de Cristo, eu anseio abraçar o meu Pai, mas Ele vai erguer as suas roupas e vai correr ao meu encontro,
porque o Pai se deleita no Filho, e Ele vai ficar mais feliz em me ver do que eu feliz em vê-lo. É dessa forma que Deus nos ama, é dessa forma que precisamos entender o cerne do Evangelho. E talvez você se pergunte: Alex, a mensagem não era sobre servir a cidade? Você pregou outra coisa. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele nos adotou para que a gente possa adotar. Ele nos acolheu para que a gente possa acolher. Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos deu uma família, e Ele quer que a gente faça o mesmo. Russell Moore, ele disse assim: o Evangelho de Jesus Cristo significa que nossa família e igreja devem estar na vanguarda da adoção de órfãos perto de casa e ao redor do mundo. Vou repetir, presta atenção. O Evangelho de Jesus Cristo, que a gente acabou de ouvir, significa que nossa família e igreja devem estar na vanguarda da adoção de órfãos perto de casa e ao redor do mundo. Conforme nos tornamos mais harmonizados com o Evangelho, temos uma obrigação maior para com os órfãos. Todos aqui, sem exceção, todos aqui que creram em Jesus foram adotados. Todos aqui que creram em Cristo Jesus foram colocados em uma família. Todos receberam um lar. Todos aqui foram colocados em uma mesa. Todos aqui receberam novas vestes, novas sandálias, receberam uma cama. Todos aqui que creram em Cristo Jesus. Nós precisamos servir a cidade. Existem crianças que foram retiradas do seu lar. Existem crianças que precisam de uma família. Existem 460 crianças aqui no Distrito Federal que precisam ser cuidadas. 460. E nós precisamos servir a cidade. Se o cerne do Evangelho é a adoção, se o cerne do Evangelho é o cuidado com as viúvas, órfãos, necessitados, se esse é o cerne do Evangelho, a gente não pode ficar apático com esse número. Não é possível. E é por isso que eu creio que um relacionamento profundo com Deus nos conduz à verdadeira religião. É aquela que pratica o que Deus pratica. Tiago 1:27 diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Se você e eu buscarmos a Deus e falarmos: Deus, eu quero mais de Ti, o que será que Deus vai falar com a gente? Será que se a gente se encher de Deus, será que se a gente falar, se a gente num momento de louvor e oração buscar e clamar: Senhor, eu quero mais de Ti, me enche de Ti, o que vai acontecer? A gente vai para casa, pensar na compra do próximo carro? Será que é isso? Se o cerne do Evangelho é termos sido colocados na família de Deus, será que a gente vai ficar apático em relação a isso? Por isso, eu quero chamar a minha esposa e fazer uma pergunta: Senhor, o que está no seu coração? Se nós fizermos essa pergunta de verdade: Senhor, o que está no seu coração? O que será que vamos ouvir? O que será que Deus vai falar? O que será que Deus vai ministrar? Palmas para essa mulher, desculpa.
Eu queria que ela viesse aqui, porque ela vai contar uma história real, de quando nós fizemos essa oração. Nós, como família, em um contexto que ela vai explicar, falamos: Senhor, o que está no seu coração? Por favor. Boa noite, igreja. É uma alegria estar aqui, ainda mais falando de algo que Deus fez em nós. E a gente quer que Deus continue fazendo através de nós. Não porque somos algo, mas porque Cristo é em nós. Não porque conseguimos fazer algo, mas sim porque Deus faz através de nós. E essa história toda começou com a seguinte pergunta, que vem logo após ter o segundo filho, que é: e aí, e o terceiro filho? Vocês vão ter 3 filhos? Será, né? E daí a gente começou a se perguntar e a minha resposta era: sim, quero. E a dele já era diferente, era assim: não, já deu deu, né, por essa vida. Já deu. E a gente começou assim a conversar sobre isso e ver que a gente tinha sonhos diferentes, né? E a gente falou assim: oxe, como que a gente vai lidar com essa diferença de vontades? Então, a gente conversando, a gente falou assim: vamos colocar diante de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor. Então, vamos deixar nas mãos deles, vamos colocar nas mãos dele para que ele faça essa obra no nosso coração. Então, a gente combinou: vamos estar orando para que Deus confirme e mude o coração um do outro, né? E na minha mente já estava, né? Deus, muda o coração do Alex, muda o coração do Alex. Eu tinha certeza que Deus ia mudar o coração dele e não o meu. Então, essa estava sendo a minha oração: Deus, muda o coração do Alex, eu quero ter o terceiro filho. E nisso, a gente fazendo essa oração, uma vez no culto, começou a tocar a música Nós Temos Planos e Orações. Se não te agrada, mova tudo isso de nós. E eu comecei a orar isso e Deus começou a mudar o meu coração. Não porque aquele sonho de ter o terceiro filho tinha acabado ou estava sendo substituído, mas porque um novo sonho foi colocado por Deus na minha vida. E a gente começou a orar para Deus, falando assim: Deus, o que o Senhor tem para nós? E algumas coincidências de Deus nesse tempo foram acontecendo. Eu lembrei em uma pregação do Alex, que ele testemunhou até, que eu tinha feito uma oração uma vez, falando, porque nossa filha tinha, quando tinha 3 meses, ela teve que ser cuidada por uma amiga minha, porque eu fiquei internada, e essa amiga acolheu ela por um tempo, porque ela não estava mamando fórmula e nada, e eu precisei dessa ajuda dessa amiga que tinha tido um nenenzinho recém-nascido e amamentou ela. E eu tinha feito uma oração, que era assim: Deus, eu quero um dia ser resposta de oração para uma mãe que não pode cuidar do filho naquele momento. Então Deus foi trazendo nesse mês algumas coisas, algumas lembranças na minha mente, né? E essa foi uma das lembranças que eu tive, muito forte. E a gente recebeu também, né, amigos falando sobre família acolhedora. E eles falaram: fomos chamados para ser a família acolhedora, recebemos um e-mail. E a gente: nossa, mas o que é ser família acolhedora? O que é isso? A família acolhedora é uma política pública de famílias que recebem temporariamente alguma criança porque foi retirado dos pais ou foi também abandonado. E essas crianças precisam receber um cuidado até que seja encaminhado para voltar à reintegração familiar ou para que ela seja adotada. Então, eu falei: nossa, que legal que vocês receberam esse convite. Vão lá, eu vou apoiar vocês, eu quero estar com vocês nessa. Conta comigo, eu vou ser como uma madrinha. E super apoiei eles. Passaram-se algumas horas, eles me falaram: a gente não pode ser família acolhedora porque estamos na fila de adoção. E é uma das regras. Então, naquele momento, Deus falou: e você? E Deus foi ministrando no meu coração: e você? O que te impede de fazer isso?
E esse novo sonho foi surgindo e foi esquentando em nossos corações à medida da nossa vida. Uma coincidência de Deus que nesse mesmo mês o Alex foi andar de metrô e tinha um cartaz no metrô sobre família acolhedora. E ele voltou para casa: Thalita, você não acredita, eu vi um cartaz de família acolhedora aqui. Nesse mesmo mês eu estava lendo um livro de uma americana falando sobre família acolhedora, que é muito comum nos Estados Unidos, esse trabalho. E lá eles chamam de foster family. Foster family. E ela contando assim, as experiências de acolhimento dela, e gente, está tudo se encaixando, e Deus está colocando isso daqui no meu coração e está esquentando, né? Eu estou com vontade, eu quero acolher, e a gente não sabia o momento certo disso. Até que a gente teve um culto de ação de graças, onde nossos amigos estavam consagrando o filho deles que eles tinham adotado, um garoto que eles adotaram com 2 anos, que tinha paralisia cerebral. E eles contaram, né, do desenvolvimento dele, que em poucos meses ele tinha se desenvolvido muito com a família já adotada, né? Então eles estavam contando que lá no abrigo onde ele estava, ele ficava muito no berço, ele não era estimulado e não tinha os cuidados que uma criança tem de um olhar único e que ela precisa. E a mãe falou o seguinte para mim: eu daria tudo para meu filho ter tido uma família acolhedora e não ter tido que passar por um abrigo, sem uma estimulação, sem um carinho, sem um colo no momento que ele precisou. E ali a gente teve a certeza que era o momento da gente se tornar família acolhedora. É interessante, porque a gente decidiu, vamos encerrar, né? A gente fala muito. A gente tomou essa decisão, vamos nos tornar família acolhedora. Mas eu falava: amor, vamos esperar. Quando? Vamos esperar. Ah, já está na hora? Não, ainda não é a hora. Aí eu falava: nosso apartamento é muito pequeno, nós temos 2 quartos, o nosso e o das meninas. Onde o neném vai ficar? E a gente tinha várias razões para esperarmos, para aguardarmos, né? Só que essa família que acolheu uma criança de 2 anos com paralisia cerebral, eles nem carro tinham. Eles adotaram uma criança sem carro, moram longe, muito longe, no Distrito Federal. E aquilo me constrangeu, e o Senhor trabalhando no meu coração. E aí, eu acho que já dá para vocês já têm mais do que o suficiente para se tornar família acolhedora. E aí realmente Deus foi fazendo de um jeito que foi nos constrangendo. Aí eu falei: Senhor, vai desse jeito mesmo. Vai com 2 quartos, vai apartamento pequeno, não tem problema. E nós fizemos essa oração: Deus, estamos aqui, o que o Senhor quer que a gente faça? Então a gente se inscreveu no programa. Hoje a gente tem o prazer de recebê-las aqui, né, do Aconchego, que é uma organização que nos dá todo o apoio, nos capacita para nos tornarmos família acolhedora. Então fizemos 5 encontros e nos tornamos família acolhedora. Recebemos nossa primeira bebê, que foi um momento muito especial, que ela tinha 1 mês, ela foi abandonada no hospital, ela não tinha para onde ir, e a gente recebeu a ligação. Um dia, né, a gente tinha acabado de fazer o curso já, a necessidade é tão grande que a gente acabou de fazer o curso em 1 semana, na outra já estava criança chegando, precisando de um lar. Então ligaram para a gente e falaram: tem uma bebê, precisa de um lar, ela está no hospital, ela não tem para onde ir. Vocês acolhem? E a gente falou: vamos acolher. E foi um privilégio cuidar dela e viver isso em família. A nossa família, né, as meninas têm uma de 7 e uma de 4. Tudo isso a gente conversou muito com elas. A gente falou: a gente vai fazer isso junto. Todo mundo tem que querer. E eu expliquei para elas como seria. Tem momento de chegada, tem momento de partida. E a gente foi trabalhando isso no coração de cada uma, né? E eu acho que a gente pôde ali viver junto com elas um evangelho de Cristo, né? De obediência ao que Deus quer. Mas, Thalita, tem o apego, e como que elas lidaram com isso? E você tem o apego, e a gente tem que se apegar.
Imagina você viver sem apego. Porque no apego tem amor, tem carinho, tem colo. E essas crianças precisam disso. Porque muitas estão abandonadas. E a gente tem esse privilégio de dar esse colo, esse carinho e esse cuidado para elas. Muitas pessoas talvez falem assim, mas vocês vão cuidar dessa criança e vocês depois vão devolver para a família ou encaminhá-las para adoção. E a maioria das pessoas reagem, eu não teria condições. E é normal essa resposta. Posso falar uma coisa para vocês? Nós também não temos condições. Não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Lógico que a gente se apega, mas a gente entendeu isso como um chamado. A gente entendeu isso como uma responsabilidade, uma missão do Senhor. Uma missão do Senhor para a nossa família e uma missão do Senhor para as nossas igrejas. Então, E uma das coisas que eu sempre falo é que isso não é sobre nós. Não é sobre ser bom para mim. Isso não foi uma substituição de assim, queria ter um filho, agora vou cuidar de outro. É um novo sonho, é um novo projeto. É algo que Deus colocou no nosso coração como sendo dele. E ele nos capacita, porque nós não somos capazes de realizar isso. Quando a nossa pequenininha foi embora, a primeira, o coração doeu, eu desci para entregar para a família dela. Eu desci o elevador com ela no colo e chorando, pensando, eu cumpri a missão que Deus tinha para mim, que era cuidar dela, que era fazer os primeiros meses de vida dela ser diferente. E eu me senti como uma filha obediente, mas não porque eu consigo. Eu não sou capaz. Foi porque eu me coloquei nas mãos de um Deus perfeito, de um Deus que pega a gente, uma coisa dessa daqui e me usa, sabe? E nos usa, mesmo com a nossa incapacidade de conseguir realizar de forma perfeita. Então, a gente teve essa experiência maravilhosa com a nossa primeira acolhida. E recentemente, há uma semana e 2 dias, a gente recebeu nosso segundo acolhido de 4 meses. E tem sido um privilégio também cuidar dele e viver o acolhimento novamente. Enfim, eu queria que o pessoal do Aconchego ficasse em pé. Eu queria uma salva de palmas para essas pessoas maravilhosas. Essas assistentes sociais. Igreja, elas estão com um stand montado ali fora. Elas estão com panfletos, nós estaremos lá junto com elas. E qual é o nosso intuito? É, de alguma forma, ajudar vocês no esclarecimento. Nós somos a Igreja de Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. E Deus nos chamou para sermos a vanguarda do assunto, adoção e acolhimento, cuidado com órfãos. O mínimo que eu peço, vai lá se informar, pega um panfleto. Amanhã nós teremos uma reunião online. Se você se inscrever, você vai participar dessa reunião online, para quem sabe se informar mais, para fazer o curso, que são 5 encontros, 6? 5 encontros, para então se tornar uma família acolhedora, ok? Então, eu quero nesse momento fazer uma oração. Eu quero orar junto com você. A equipe de louvor vai vir aqui na frente, a gente vai cantar uma música, mas antes do louvor, eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração. Eu queria nesse momento orar pela Igreja Batista Alicerce, que é irmã da Igreja Batista Vértice, ok? E eu queria que Deus ministrasse ao nosso coração. Eu não acho que todos aqui vão se tornar famílias acolhedoras, eu sei disso, mas dá para todos se envolverem. Sabe o que aconteceu? Quando a gente aceitou o desafio de sermos família acolhedora, a gente não tinha um monte de coisa.
A gente não tinha o berço necessário, a gente não tinha essas coisas. A gente falou para a igreja, e toda a igreja se mobilizou, dando leite, dando fralda. Por incrível que pareça, a gente quase não comprou leite. Sabe por quê? Porque a igreja se envolveu, abraçou essa causa. Existem várias formas de ajudar, existem várias formas de colaborar. Se nós como igreja nos juntarmos, se duas famílias se dispuserem, falarem, nós seremos, eu tenho certeza que a gente consegue abraçar e acolher essas 460 crianças que precisam de um lar. Amém? O que a gente precisa fazer agora é muito simples. A gente precisa perguntar ao Senhor, Senhor, o que está no seu coração? Senhor, o que o Senhor quer para a minha família? Senhor, eu não tenho muito, mas o que o Senhor quer de nós? Ou talvez, Senhor, eu tenho muito. O que o Senhor quer de mim? Será que você pode fazer essa oração junto comigo? Será que você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante do Senhor e fazer essa oração de verdade? Será que você é capaz de orar com sinceridade ao Senhor? Será que você é capaz de perguntar com o coração aberto, Senhor, é comigo? É comigo? É isso que o Senhor quer? Vamos orar? Oh Deus, obrigado Pai, obrigado Pai, Paizinho, meu Pai de amor, meu Pai bondoso, obrigado pelo Teu amor Pai, obrigado Senhor, obrigado porque em Cristo Jesus eu fui feito filho, nós fomos feitos filhos de Deus, nós somos Teus filhos Pai. O Senhor, sendo Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ainda assim olhou para pessoas tão imperfeitas como nós e nos adotou. Obrigado, obrigado Deus. Oh Deus, o que está no Teu coração, Deus? O que está no Teu coração, Deus? Nós queremos mais de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos servir a essa cidade. Oh Deus, fala o nosso coração, mova o coração da Tua igreja, Deus. Mova o coração da Tua igreja, Pai. Nós temos uma responsabilidade. O Senhor chamou Abraão para abençoar todos os povos da terra. E o Senhor colocou essa igreja aqui em Brasília para abençoar essa cidade. Eu creio nisso. Por isso, se move entre nós, Pai. Revela o que está no Teu coração. Alinha o nosso coração ao Teu, Deus, ao Teu coração, Deus. Queremos saber o que está no Teu coração, não queremos ser movidos pela nossa emoção, pelo racional apenas, queremos ser movidos pelo Teu coração. Revela o Teu coração a nós. Por favor, levanta mais famílias que vão acolher crianças. Levanta mais famílias que vão adotar crianças. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos levantar. A gente vai celebrar.